Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Londres, na Inglaterra, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde um serial killer sentimental seduzia homossexuais e se relacionava com eles, e depois matava os seus amantes. Dennis Nielsen spared Carl's daughter, but at least 15 people weren't so lucky. They paid the ultimate price for Dennis Nielsen's hospitality. He killed them, he chopped up their bodies, and he then burned, boiled, or buried the pieces. But Nielsen's reign of carnage was coming to an end. In February of this year, a dino rod man discovered some human remains in a manhole near Nielsen's last home in North London. Nielsen was arrested, and a search of Melrose Avenue and Cranley Gardens revealed more than 1,000 pieces of flesh. Dennis Nielsen nasceu em 23 de novembro de 1945. Era filho do meio, fruto de um casamento que durou apenas 7 anos, provavelmente em decorrência do alcoolismo do pai. Sua mãe, suas irmãs e ele moraram com os avós maternos. Dennis tinha uma relação especial com seu avô, porém este avô morreu quando o garoto tinha apenas 6 anos de idade. Mais tarde, Dennis diria que a morte do avô fora para si um trauma, uma espécie de morte emocional dentro dele, pois a mãe, sem antes contar o que havia acontecido, levou o Dennis para ver o corpo do avô morto, significando um choque terrível, uma perda imaginável para ele. Imaginem a situação. Ele tinha uma relação de profunda amizade com o avô morre e ele não fica sabendo. E a mãe leva o menino no velório, onde ele descobre, vendo com seus próprios olhos, que o avô morreu. Isso ele tinha 6 anos de idade, certo? Vamos em frente. Quando completou 8 anos, Dennis quase morreu afogado no mar. Foi salvo por um garoto um pouco mais velho, que brincava por perto. Logo após ser salvo, enquanto ainda estava inconsciente na areia, o garoto tirou suas roupas e se masturbou sobre ele. Dennis só se deu conta do que aconteceu quando acordou e notou o esperma do rapaz sobre a sua barriga. 2 anos depois, sua mãe se casou novamente e teve mais 4 filhos, negligenciando Dennis por completo. Ele cresceu como uma criança solitária. Não era agressivo e não apresentava crueldade com os animais ou outras crianças. Na adolescência, não teve vida sexual ativa, mas notou que se sentia atraído por outros garotos. Aos 16 anos, alistou-se ao exército, onde praticava o ofício de cozinheiro. Foi essa função que fez com que ele aprendesse as técnicas de açougueiro. Continuava sendo uma pessoa solitária e, com o tempo, passou a consumir bastante álcool. Na época do exército, descobriu o seu corpo, porém costumava dissociar-se de si mesmo. Olhava-se no espelho de forma que não visse o seu rosto, apenas seu corpo. E se masturbava e admirava como se fosse o corpo de um outro rapaz. A fantasia foi tomando um outro rumo.
de modo que começou a imaginar como se o corpo estivesse morto, chegando até a utilizar-se de maquiagem, como sangue falso, para fazer parecer como se o corpo tivesse sido assassinado. Em 1975, após desistir do exército e da carreira policial, a qual antes estava interessado, mudou-se para um apartamento térreo, com jardim, na 195 Melrose Place, norte de Londres, onde ele morou com um amigo chamado David Gallisham, que negava que a amizade era um disfarce para um relacionamento deles. Compraram uma cachorrinha e um gato. 2 anos depois, David e Dennis se separaram, aumentando drasticamente o alcoolismo de Dennis, e 1 ano depois ele começou a matar. Mais tarde, seriam encontrados mais de 1000 fragmentos de ossos no jardim de sua casa. Seguidores, vocês não vão imaginar o que significa esses fragmentos de ossos. Eu vou contar e preparem-se. É uma história bem horripilante. Aos 33 anos, o Dennis encontrava jovens em pubs e clubes gays da cidade e os levava para casa, onde bebiam e tinham relações sexuais. Ou seja, guardadas as devidas proporções, o Dennis Nilsen era como se fosse o Jeffrey Dahmer da Inglaterra, entende? As mesmas coisas que o Jeffrey Dahmer fazia em Wisconsin, nos Estados Unidos, o Dennis Nilsen fazia em Londres, na Inglaterra. Ele ia para os pubs bar, para as boates gays da cidade, conhecia as suas futuras e pretensas vítimas, as seduzia e levava para sua casa. Mas existem diferenças, algumas nuances de diferenças entre um e o outro, entre o Dahmer e o Dennis Nilsen. E vocês vão entender por quê. A história do Dahmer já é bastante conhecida, eu não vou relatar os fatos aqui. Eu vou focar na história do Dennis Nilsen, que é a história de hoje que eu estou contando para vocês. Perfeito? Então, escutem. Vejam com atenção o que eu vou lhes dizer a partir daqui. Ele ficava frustrado ao saber que na manhã seguinte o seu parceiro iria embora e iria deixá-lo sozinho mais uma vez. Até que chegou ao ponto que ele não conseguiu mais suportar a ideia do abandono. E daí ele decidiu que iria manter os seus parceiros com ele para sempre. Ou seja, o parceiro chegava para ele e dizia assim: olha, eu vou embora e não vou voltar mais, eu vou sair daqui. E daí ele deveria falar para si mesmo assim: isso é o que tu pensa, não se eu puder evitar. Mas é claro que pro rapaz que estava ali na casa dele, ele concordava, né? Bom, então o que ele fez a partir daí? A partir desse momento que ele resolveu manter essas pessoas sob domínio dele. Ele começou a estrangular os seus parceiros com uma gravata, né? Os matava
e mantinha o cadáver em sua casa o máximo de tempo possível. Ele acariciava o corpo sem vida, dava banho, via televisão com ele, como se ele estivesse vivo, se masturbava na companhia do cadáver. Quer dizer, ele era como se fosse o Jeffrey Dahmer, como eu falei, né? Só que a diferença, o ponto X da diferença entre um e outro está justamente aí. O Jeffrey Dahmer não tinha nenhum tipo de sentimento por ninguém. Esse aqui, o Dennis Nilsen, ele tinha sentimentos. Ele era um serial killer sentimental, né? Essa é a questão. Vocês estão entendendo, seguidores? Então vamos em frente. Bom, o que ele fazia com os cadáveres depois de utilizá-los dessa maneira como eu lhes falei? Ele guardava o corpo embaixo das tábuas da sala da casa dele. E quando se sentia só outra vez, retirava o corpo de lá e brincava com ele. É como se fosse, para ele era como se fosse um boneco. Nada mais, o cadáver nada mais era que um boneco. Ele guardava, um boneco de brinquedo, né? Que ele deixava lá guardado e quando estava com vontade de brincar, puxava para si e brincava. E assim ia fazendo, né? Para disfarçar o cheiro, forte dos cadáveres na sua casa, ele usava inseticida na casa 2 vezes ao dia para livrar-se das moscas. E quando perguntava sobre o cheiro horrível, quando era interpelado pelos vizinhos, né, ele simplesmente dizia: isso aqui é uma construção antiga e decadente. É assim que eu vejo o meu imóvel e é por isso que existe esse cheiro. Era o que ele respondia para eles. Certo? E quando notava que era hora de se livrar do corpo, cortava-o em pedaços no chão da cozinha, às vezes fervia a cabeça da vítima, separava os pedaços da carne em grandes sacos de lixo e escondia embaixo das tábuas até decidir o que fazer em seguida. E daí, como é que ele percebia qual era o momento que ele tinha que se livrar daquele corpo que ele mesmo colocou dentro da casa? Dessa maneira, né? Quando o corpo começava a entrar em estado de decomposição. Começou a entrar num estado severo de decomposição. Ele pegava, isso aqui não me serve mais. E fazia tudo isso. Né? O que ele fazia? Ele separava os pedaços de carne em grandes sacos de lixo, né? E escondia embaixo das tábuas até decidir o que fazer em seguida, como eu já falei, tá? Aí, os órgãos internos eram colocados dentro de uma brecha entre as cercas duplas de seu terreno e alguns torsos foram guardados em sacos e malas que levava até o quintal para queimá-los. Ele nunca foi questionado sobre essas grandes fogueiras que ele fazia no quintal da casa dele. Isso nunca aconteceu. Os vizinhos provavelmente achavam que era um grande churrasco, alguma coisa nesse sentido. Daí depois que o fogo se apagava,
o Denis ainda esmagava os crânios e os ossos entre as cinzas e espalhava o resto sobre a terra. Olha, foi um total de 12 cadáveres incinerados dessa forma no pátio da casa dele. Tá, pessoal? 12. Eventualmente, o Denis precisou se mudar, e em sua nova moradia não havia jardim ou lugar adequado para fogueiras, e para se livrar dos corpos, também não. E isso acabou virando um problema em janeiro de 1983. O Denis havia assassinado Steve Sinclair, um jovem de 20 anos viciado em drogas, que havia encontrado vagando pela Leicester Square, que é uma das principais avenidas de Londres, acredito eu, tá? Steven aceitou o convite de Denis para ir ao seu apartamento, tomaram um drink, ouviram música e beberam, até que o garoto adormeceu numa poltrona. Denis então estrangulou o garoto com eficiência e quase nenhuma luta. Quer dizer, na realidade, por que ele adormeceu? Porque o Denis foi lá e deu uma boa noite Cinderela para ele. Deu uma bebida batizada, o garoto bebeu, o garoto ingeriu aquela bebida e capotou no sofá, né? Daí, com uma certa facilidade, o Denis chegou lá e matou o garoto estrangulado, né? E essa, pessoal, esse garoto aí foi a última vítima dele. E vocês vão entender por quê. Ele banhou o corpo sem vida do Steven e o colocou na cama. Posicionou espelhos pelo quarto de forma que pudesse ver e admirar o seu corpo e o do garoto nus. Também conversava com Steve como se estivesse vivo. Quer dizer, o cara não batia bem da cachola, né? Matava e ficava batendo papo com o garoto ainda como se estivesse vivo, pelo amor de Deus. Após alguns dias, ele desmembrou o corpo do garoto e tirou-lhe os braços, as pernas e separou a caixa torácica do resto do torso. Ensacou todas as porções junto com a cabeça, que fora parcialmente cozida, e guardou-os no armário e no móvel de roupa suja. Steve Sinclair, como eu já falei para vocês, foi a última vítima do Dennis Nilsen. Os moradores de onde Dennis morava constantemente reclamavam da encanação do prédio e reportavam inúmeras reclamações sobre o entupimento e vazamentos. Seguidores, preparem-se, que agora é que a partir daqui vocês vão entender como foram descobertos esses crimes do Dennis Nilsen. Foi por causa dessa reclamação aqui, que eu acabei de citar, dos moradores do prédio, desses entupimentos de esgotos, tudo. Preparem-se. No dia 5 de fevereiro de 1983, chegou ao edifício um encanador, Mike Welsh. Ele tentou resolver o problema de encanamento usando métodos usuais, mas não obteve sucesso. Então pediu para checar a caixa de inspeção. Também pediu para os moradores entrarem em contato com uma empresa especializada, a Dino Road. Acho que é assim que se pronuncia, certo, pessoal? Ao ficar sabendo sobre isso, Dennis notou que as coisas iam começar a dar errado. Pensou em todos os pedaços de vítimas que descartou pelos encanamentos e que poderia ter causado todos os problemas do edifício.
Ou seja, pessoal, o que estava causando o entupimento no esgoto do prédio, na encanação do prédio, era justamente os corpos das vítimas. Ele disseminava os corpos das vítimas e jogava para dentro do esgoto, né? Para dentro do... Eu não sei exatamente aonde, certo, pessoal? Mas era dessa forma, mais ou menos, que eu estou falando para vocês, que ele se livrava de suas vítimas. Tá? No dia 8 de fevereiro, chegou ao edifício Michael Catram, o encanador da John Rod. Ao descer e examinar a caixa de inspeção, deparou-se com mais de 30 pedaços de carne, impedindo o fluxo do encanamento. Sem acreditar no que estava vendo, Michael decidiu voltar no próximo dia com seu supervisor para tomarem as devidas providências. E foi nessa noite que o Dennis estava apavorado, sem saber o que fazer, e cogitou suicídio, mas desistiu ao pensar em sua cachorrinha. Blythe, o nome da cachorrinha, se não me engano. Tá? E ele também pensou que, já que nenhuma... ele pensou o seguinte, gente, que se ele morresse, ninguém nunca saberia o destino de suas vítimas, já que nenhuma delas foi sequer dada como desaparecida. Entenderam? Ele era tão sentimental que ele matava, mas tinha essa preocupação na cabeça. Bom, então por volta da meia-noite, tá? O que ele fez? Ele desceu até a caixa de inspeção e recolheu os pedaços de carne dentro de um saco de lixo, espalhando-os depois pelo jardim, no fundo do edifício. Na volta, ele encontrou o casal, um casal de vizinhos, né, que acharam o comportamento dele muito suspeito. Muito suspeito. Mas não deram muita importância também, né? No dia seguinte, o encanador Michael voltou ao edifício com seu supervisor e ficou surpreso ao ver que a caixa de inspeção estava completamente limpa, exceto por uma pequena quantidade de dejetos. Aí, a vizinha que encontrou o Dennis Nielsen logo ficou desconfiada, né? E por causa dessa desconfiança, o que ela fez? Ela chamou a polícia. O inspetor-chefe, o detetive Peter Jay, atendeu ao chamado e recolheu alguns dos dejetos encontrados no encanamento. Mandou para análise na Universidade de Londres, onde o professor de medicina forense David Bowen identificou o tecido e os ossos como sendo de seres humanos. Ao chegar em casa após um dia de expediente, Dennis já esperava encontrar a polícia o esperando. 3 detetives o abordaram dizendo que a carne encontrada no encanamento era humana e lhe perguntaram sobre o resto do corpo. Dennis calmamente respondeu:
em sacos plásticos no armário perto da porta. Eu mostro para vocês. Ele cansou de brigar pela liberdade dele, gente. Resolveu se entregar calmamente. Surpreso, o detetive Chai perguntou ainda se havia algo mais que ele quisesse dizer. E ele respondeu: é uma longa história. Vou contar tudo. Quero tirar tudo isso do meu peito, mas não aqui, na delegacia. E foi isso que aconteceu, tá, gente? Ainda em choque, Chai arriscou mais uma pergunta. Estamos falando de um corpo ou dois? Ele deu aquele sorriso sarcástico que só o serial killer consegue fazer. E meio sem jeito ele disse: 15 ou 16 desde 1978. Quer dizer, ele matou um monte de gente. Não foi uma nem duas pessoas. Aí, quando chegaram na delegacia, o Dennis Nilsen foi prestar o depoimento dele. Depoimento esse que durou mais de 30 horas. Ele explicou em detalhes os assassinatos, as técnicas usadas. Ele ajudou a polícia a identificar as partes das vítimas e não demonstrou nenhum remorso ou compaixão por isso. E foi o corpo de Steven Sinclair, o mais recente e mais inteiro, que possibilitou a acusação de Dennis por assassinato, enquanto esperava pelo julgamento na prisão de Brixton. Dennis escreveu suas memórias com a ajuda de um jovem escritor, Brian Masters. Queria lançar futuramente uma autobiografia que não aconteceu, pois as autoridades britânicas não permitiram em seus depoimentos. Declarou que deixara 7 de suas vítimas irem embora com vida. Mas se recordava do nome de apenas 4. 3 delas testemunharam contra ele no tribunal. Além disso, escreveu mais de 50 cadernos sobre suas memórias. Para ajudar no processo, ele fez esquetes demonstrando seu modus operandi. O advogado do Dennis Nilsen decidiu defender ele, diminuindo suas responsabilidades nos crimes, alegando insanidade mental. Seu julgamento teve início em 24 de outubro de 1983 e ele foi acusado por apenas 6 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Ele alegou inocência para cada uma delas. Vários psiquiatras foram consultados durante o processo, sendo o diagnóstico final que Dennis era um caso único de desordem mental. Mas não como anomalia mental. A explicação não ficou muito clara, mas o depoimento foi finalizado com a ideia de que a mente pode ser demoníaca sem ser anormal. E em 3 de novembro de 1983, Dennis Nilsen foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua, não elegível para condicional por 25 anos. Em 2006, ele confessou em detalhes o seu primeiro assassinato para a polícia, do menino Stephen Jean Holmes, de 14 anos, que ele disse ser a primeira das 14 vítimas dele. Há controvérsias, pois a polícia acredita que ele tenha assassinado mais de 15 garotos, mesmo que mais da metade ainda não foram identificados. Dennis Nilsen morreu na prisão em que cumpria sentença aos 72 anos de idade, no dia 12 de maio
de 2018. Após fazer uma cirurgia no abdômen, ele acabou não resistindo. A história de hoje foi essa, meus seguidores. E agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo. Até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história com os amigos. Façam seus comentários sempre educadamente sobre o caso. Me procurem no Instagram, na página @onavegantecriminal, tudo minúsculo e junto. Pois todos são bem-vindos, tanto ao meu canal no YouTube, quanto na minha página no Instagram. E até a próxima.